Feliz sábado, bom dia, meu amigo. Bom, feliz sábado, domingo, segunda, terça, né? Não sei o dia que você está assistindo o horário. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, se você é daqueles que perde o sono e vai caçar o que fazer na internet. Mas o importante é que você está conosco. Estamos felizes por isso. E porque também estamos começando agora um novo ciclo de estudos. Um novo grupo de assuntos que nós vamos estudar pelos próximos sábados até o final do ano. E será muito bom ter você aqui conosco. Eu sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Central de Alfenas, e estão aqui comigo o Lucas e o Celso, que gosta de ser chamados apenas de Ferrarese pela questão da simbologia do nome. Eles são membros da Igreja do Itaparica, em Alfenas. Então, deem aí o seu cumprimento aos que nos acompanham, fique à vontade. É um prazer estar aqui com você, você que nos assiste, que essa possa ser uma reunião aprazível, que tudo que venha a ser dito aqui seja para a honra e glória de Deus, e que possamos alcançar o objetivo, que é justamente conseguir passar essa lição que fala sobre um tema, às vezes difícil, né, de a gente conseguir compreender, mas que a Bíblia traz as respostas de maneira clara, basta que nós interpretemos os textos pela visão do Espírito Santo, né, e não pela nossa. Então é um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos, vamos ter aqui uns momentos de estudo, que você se sinta bem na nossa companhia, como nós estamos nos sentindo bem aqui um na companhia do outro. Muito bom. Lucas, pede então para o Espírito Santo dirigir o estudo para nós. Assim como você está, meu amigo, minha amiga, curve a sua fronte, feche os seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração para que nós possamos abrir a Bíblia e começar este estudo. Querido Deus, amado Pai, é um prazer estar aqui neste momento para abrir a Bíblia e estudar um pouco mais sobre as Tuas Sagradas Escrituras. Mas para que possamos fazê-lo, nós precisamos da bênção do Senhor Espírito Santo. Assim, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, venha abrir as nossas mentes, venha tocar os nossos corações, que tudo que aqui seja dito, tudo que aqui seja estudado, possa ser de inspiração Tua e não do nosso orgulho. Vem estar com cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, nós temos um estudo, e é um estudo que ele vai remeter aí ao começo de tudo. Nós vamos tentar entender como que pôde haver uma rebelião se havia perfeição, como que pode haver o contraditório se havia harmonia. Essa é uma questão interessante. Como é interessante imaginar, né? Como que foi que Deus nasceu, quando que Deus nasceu, essas coisas que a gente às vezes fica aí, que nem o cachorro correndo atrás do rabo, né? Virando, tentando achar. E o texto base para você que nos acompanha é Isaías capítulo 14, verso 12. Então, se você está assistindo, dá um pause e procura aí na Bíblia. E se você está ao vivo, então tente ser ágil aí para você achar Isaías, né, um pouco após os Salmos, capítulo 14, o verso 12. É feito um lamento aqui. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Lucas, Celso Ferrarese, de quem Isaías está falando? Aqui ele não desceu do céu, ele caiu, ele foi expulso de lá. Ajudem aí os nossos amigos e a mim a entendermos então quem é esse personagem. Esse capítulo 14 de Isaías e o capítulo 28 de Ezequiel são compreendidos como sendo a história, os dois capítulos, a história do pecado original, universal, que é o pecado de Lúcifer no céu, e isso é complementado por outros textos bíblicos que dão detalhes sobre a guerra, sobre os motivos e coisas desse tipo. Isso é importante porque a lição desse trimestre ela fala sobre a morte. Basicamente, o tema da lição é a morte. E por que a morte? Porque a morte
como a Bíblia estabelece, tem uma contraparte que não é da parte de Deus, que é a ideia da imortalidade da alma. Cada vez que a lição chega para a gente no trimestre, a gente tem aquela expectativa, né? O que vem agora e tal. E quando eu recebi essa lição e eu vi que nós íamos estudar sobre a morte, eu fiquei muito feliz, pessoalmente muito feliz. Porque o tema da imortalidade é, no Espírito de Profecia, o maior engano de Satanás para os últimos dias. Então, como nós estamos vivendo os últimos dias, é uma lição extremamente adequada para o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender a questão da morte, a imortalidade da alma, né, que não existe, mas que é dada como existente, e, por consequência, a questão da ressurreição e da eternidade, essas coisas. Só que a morte, ela surge no universo com o pecado. Então, o surgimento da morte e o surgimento do pecado são, por assim dizer, a mesma coisa. Com o pecado surge a separação de Deus, com a separação de Deus surge a morte. E esses dois capítulos, o capítulo 14 e o capítulo 28, contam justamente essa história. A história de um anjo em cujo coração surge orgulho, que é o primeiro de todos os pecados, que é o orgulho, e a partir disso se desencadeia uma série de eventos que nós vamos estudar ao longo do trimestre. Consequências do pecado, nesta semana a expulsão e tudo mais. O aspecto importante, fundamental, é que quando nós falamos de surgimento do pecado, nós temos a tendência de tentar explicar isto. Mas a Bíblia chama isso de mistério da iniquidade. Se nós conseguíssemos explicar o surgimento do pecado no céu, nós encontraríamos uma causa. E se nós encontraríamos uma causa, nós arrumaríamos uma desculpa para o que Lúcifer fez. E essa causa não existe. Ou seja, o surgimento do pecado no céu, com o tanto que Lúcifer havia convivido com Deus já, tal, ele surge, esse surgimento ele é inexplicável e é inexcusável. Ele não pode ser desculpado, ele não pode ser justificado, justamente por isso que o plano da salvação serve para os homens, mas não serve para Lúcifer e para os anjos caídos, né? E nós devemos simplesmente aceitar que ocorreu. O pecado iniciou-se no céu por uma questão de orgulho. Não é? Como eu costumo dizer, as pessoas perguntam isso sempre, né? Por que Deus criou o diabo? Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Lúcifer criou o diabo. É muito diferente, né? Deus criou um anjo perfeito. Esse anjo perfeito, por seu orgulho, criou o diabo, né? Como Ellen White diz, num livro chamado A Verdade sobre os Anjos, o orgulho e a teimosia transformaram 1/3 dos anjos de glória em demônios. Então, Deus não criou demônios. Deus não criou o diabo. Anjos orgulhosos e teimosos criaram. E esse é o princípio da morte. O princípio da morte é o surgimento do pecado. O que eu acho interessante sobre essas passagens, né, pegando justamente isso, quando a gente pega a passagem de Isaías 14 e de Ezequiel 28, é justamente essa história que é passada, né, a maneira como é passada, e é justamente isso que foi falado aqui, é como o orgulho ele veio aos poucos corrompendo o coração de Lúcifer, né? Que até então um anjo bom, um anjo perfeito,
um anjo, uma criatura, a mais poderosa criatura que existia no céu, e que vem sido corroído, né, trazido aqui a princípio como uma figura de Babilônia, do reinado de Babilônia, e depois em Ezequiel de Tiro, que eram justamente os dominantes, as nações que estavam em evidência naquela época, né? O que é feito aqui é mais ou menos como Jesus fazia quando ele contava as parábolas, né? Ele usava figuras, usava elementos em que um cidadão comum, uma pessoa comum, não precisasse se debruçar sobre teorias e conhecimentos e faculdades. Não, era uma coisa simples que desse para entender. E o que a Bíblia faz é justamente isso. Essa visão, né, traz para a gente essa visão de que o orgulho realmente foi digamos assim, o ponto fundamental, o ponto-chave para que tudo aquilo que Deus havia criado, que era perfeito, e claro, nós vamos falar aqui mais para frente de Adão e Eva, mas antes de Adão e Eva, né, você já tinha a questão do pecado. Isso aconteceu, nós não sabemos quando, se foi 1000 anos antes, se foi 10 mil anos antes, a gente não sabe. Um dos erros que eu sempre vejo que a gente comete é que quando a gente vai ler a Bíblia e a gente pega a criação, a entrada do pecado no mundo, ou mesmo os eventos de Satanás, a gente acha que tudo aconteceu em 15 minutos. Né? Satanás estava lá, aí ele pecou, aí ele já foi, caiu, depois veio Adão e Eva, isso foi uma semana. Não, a gente não sabe quanto tempo isso aconteceu. Né? Aquilo que meu pai falou, foram anos de convivência, anos em que tudo estava bem, mas algo que a gente não consegue explicar. Eu vejo aqui nós estamos em 3 professores, e uma das coisas que a gente tenta fazer, como professores, como cientistas, é sempre explicar as coisas. Mas isso a nossa mente não consegue. Nós só vamos entender um pouco, né, lá no céu. O fato é, aconteceu. Aconteceu. Na parte de domingo, o título é Criação, uma expressão de amor. E aí tem um texto também. O texto é 1 João 4,8, que a gente nem pede para a pessoa abrir. Todo mundo sabe, decora e salteado. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E vocês já foram trazendo luz sobre a diferença entre criar algo e esse algo, possuindo livre-arbítrio, consciência, decidir trilhar caminhos para os quais havia alguma temeridade, mas ele escolheu trilhar, não é verdade? Mas como é que a gente consegue articular? Explora um pouco mais, vocês vieram construindo bons argumentos. Se puderem continuar assim, eu acho que vai ajudar muitas pessoas, se bem que foi dito isso, né? Nós não temos essa preocupação de ter que explicar o mistério da iniquidade. Mas eu acho que é gostoso, é um momento que a igreja cria, da gente conversar, debater, né? Então, explorem mais esse aspecto aí, fiquem à vontade. O que eu gosto desta parte de domingo é justamente falando sobre a figura de Deus, como Deus... e claro, nós temos vários outros versos que falam sobre a criação. João mesmo, né, diz que Deus era o verbo, que é o que faz, é o que age. A parte de domingo na lição, ela traz alguns pensamentos muito interessantes para a gente, que era o seguinte: Deus precisava ter criado alguma coisa desde o início? Não precisava, ele era Deus. O fato de ele criar algo ou não remove dele nenhum título, não remove dele nenhuma condição da sua divindade. Mas Deus, em sua bondade eterna, ele resolve criar, né? Cria mundos, cria anjos, ele cria o ser humano, os animais, as plantas. E o interessante é justamente esse ponto que você tocou, que a gente vai levar mais a fundo. Ele cria seres perfeitos. Como assim seres perfeitos? São seres que não ficam doentes, são seres eternos? Também. Mas como a maior expressão de amor que a gente pode ter é justamente criar um ser em que ele tenha o livre-arbítrio. É um ser que, embora fosse criado por Deus, né, seja criado por Deus, e que deva a Deus uma gratidão eterna para sempre, ele tem a opção de, se não quiser, não estar mais junto de Deus. Então uma criação, veja, a que ponto chega o amor de Deus? O ponto de que ele te dá a possibilidade de você mesmo negar ele, se você quiser. Então, realmente é uma bondade que não faz sentido, porque nós, seres humanos, criamos coisas também. Nós criamos carros, aviões, robôs, máquinas,
Mas nenhuma dessas criações tem a possibilidade de nos desobedecer se ela quiser. São seres que não têm vontade própria. Se a gente já desmonta, acaba ali. Pois é. Mas é essa expressão de amor que mostra isso pra gente, né? E é claro, isso vem de muito antes do pecado. A gente sabe que existem outros mundos que não caíram no pecado. E nós vamos conhecer, né, esses outros seres, nós vamos conhecer os anjos, nós vamos ver Jesus e nós vamos poder ver um pouco dessas expressões de amor que Deus tem por nós. Claro, algumas nós já conseguimos sentir aqui, todas as bênçãos, as proteções, mas nós também vamos ver isso, né, ao vivo, sentir isso ao vivo, incluindo, claro, uma das demonstrações de amor que é a justiça. Né? Deus não vai deixar que o pecado fique para sempre no mundo. Como Ele é um Deus justo, uma hora isso vai ter que voltar como era antes do pecado entrar. Até porque o pecado gera sofrimento, né? Entender a criação é entender a natureza de Deus. Amor é, por excelência, o ato de compartilhar o que você tem de melhor com alguém. Então, eu gosto muito dessa tradução King James, que eu estou usando aqui, Eclesiastes 12, verso 1. Se você tem uma tradução tradicional, Eclesiastes vai dizer: lembra do teu Criador. Essa tradução King James, que é um pouco mais fiel às palavras originais, diz assim: lembra-te agora dos teus criadores. Eu acho muito bonito, né? Então, você tem determinado momento da história universal, que nós não sabemos quando, você tem 3 criadores. Mas esses criadores perfeitos em si mesmos e unidos, eles decidem que a sua própria natureza não se contenta só com a existência de si mesmos. Quer dizer, por serem amor, há uma necessidade de compartilhar o que eles têm de melhor. E o que eles têm de melhor? A vida. Porque só há vida nos criadores. Nas criaturas não existe vida. Nós dependemos da vida de Deus, estamos ligados a Deus, recebemos vida de Deus. Ellen White diz, inclusive, que quando nós oramos, nós nos conectamos ao Espírito Santo e recebemos vida do Espírito Santo. E hoje a ciência sabe disso, porque já se sabe que pessoas que têm o hábito de orar vivem 10, 12 anos a mais do que pessoas que não oram, né? Então, nós recebemos vida da fonte que é o Espírito Santo, fonte de vida, de criação. Só que Deus, como Criador, Ele resolve que, se a ideia é compartilhar o que você tem de melhor, você tem que criar um tipo de entidade, um tipo de ser, que seja capaz de corresponder a isso voluntariamente. E esse é o papel do livre-arbítrio, né? O Lucas falou agora há pouco dos robôs, né? Se você que está nos vendo aí é ligado nessas coisas, vocês sabem que está surgindo uma maluquice agora de criar robôs, mulheres e maridos para casar, né? Isso. Os japoneses gostam fazendo, né? Por causa da solidão. Isso, por causa da solidão. Eu fico imaginando que eu não aguentaria casar com uma mulher, por mais bonita que ela fosse como robô, nem um dia. Porque eu ia chegar lá e ia programá-la para dizer eu te amo, né? Tá bom, uma vez vá lá, mas de 10 em 10 minutos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você sabe que ali não tem nada, vontade? Não tem sentimento? Não tem sentimento? Então, na hora que você vai dar um bufete na cara desse robô, vai enfiar uma rolha na boca dele, desligar esse negócio. Para de falar isso, porque né, eu sempre pergunto para os meus alunos se eles acreditam nas boas-vindas do Windows, né? Porque quando você liga o computador lá, o Windows diz assim, seja bem-vindo, né? Bom dia. Você acredita nas boas-vindas do Windows? É como se o computador tivesse a oportunidade de dizer para você,
Ah, hoje eu não estou afim de trabalhar. Hoje não vou ligar. Hoje não vou ligar. Vai fazer outra coisa. Vai capinar um quintal que hoje eu não quero trabalhar. O computador não pode fazer isso. Por isso é que se diz, é um nome pomposo, mas é bonito, né? Se diz que as criaturas de Deus, as criaturas como os homens, os anjos, são chamadas entidades morais plenas. Por que uma entidade moral plena? Porque, tendo sido criado, você pode escolher retribuir o amor da criação ou simplesmente dizer, não quero, não pedi para me criar, o problema é seu, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Então, como Deus, sendo amor, só admite que você seja pleno, é evidente que surge a possibilidade que Deus sabia que talvez houvesse ingratidão. Ora, vamos pensar em nós. Nós temos filhos. Muitos de nós temos filhos por acaso. Escapou. Mas tem alguns que correm atrás, gastam fortunas para conseguir ter um filho. Essa pessoa que tem um filho, ela não sabe que está correndo o risco de ter um filho ingrato? Sabe. Ela sabe. Ela está gastando uma fortuna para ter um filho e ela sabe que esse filho pode ser um filho ingrato, pode trair, pode se meter com droga, com tudo que não presta. Ela sabe que, inclusive, esse filho pode vir a matá-la no futuro. Mas não vale a pena? Ainda assim não vale a pena ter o filho? Vale. Vale a pena pelo amor que uma criança desperta em nós. É o caso do Senhor Deus. Mesmo sabendo que poderia haver problemas, ainda valia a pena. E valeu. Tanto que de todos os mundos criados por Deus, só o nosso. Só o nosso. Só e o de nosso. todos os anjos, a terça parte, quer dizer, a maior parte ficou. E por influência de um. É. Então, de milhões e milhões e sei lá quantos bilhões de anjos, um que decidiu, né? começou a fazer isso. Então, valeu a pena? Valeu a pena. Ainda mais porque Deus vai corrigir isso tudo. Então, vale a pena. O amor vale a pena sempre. Por mais que o amor tenha riscos, ele vale a pena. Mas, assim, é lógico, a gente está tentando aqui explicar o inexplicável, né? Por que surgiu, à luz desse exercício do livre-arbítrio, a ingratidão, essa escolha equivocada? A Bíblia isso que é interessante, né? A Bíblia fala do orgulho. Sim. Vamos lá para os textos bíblicos. Ezequiel 28. Ezequiel 28, de Ezequiel 12 a 28. 19. Ezequiel 28. Na verdade é Ezequiel 28 inteiro, mas Sim. a gente pega um trechinho, né? Ó, vamos pegar o 15 aí. Pegar o 15. Acho que deu tempo de achar já, né? Ezequiel 28. Sim. O 15. Então diz aí, ó. Está falando de Lúcifer, né? Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Que eu disse, né? Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer, perfeito. Sim. Até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Que iniquidade foi essa? Verso 17. O teu coração elevou-se e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Então, o orgulho O orgulho que Isaías descreve também, o né? Isaías, no Isaías 14 também. Então, o orgulho é o primeiro pecado. Eu vou adiante. O orgulho é o primeiro pecado, o mais perigoso, o mais corrosivo, o mais contagiante e aquele do qual nós deveríamos fugir diariamente. Toda manifestação de orgulho no ser humano é extremamente perigosa. Toda manifestação de orgulho nunca para no orgulho. O orgulho sempre se desdobra em outros pecados, como no caso de Lúcifer, se desdobrou em violência e mentira.
E chegou à arrogância, ao ponto dele botar o dedo no nariz de Deus e dizer: você não vai ter coragem de nos expulsar daqui porque nós somos um terço. Né? Então, o orgulho ele sempre se desdobra dessas formas. Né? E Salomão é que fala, o orgulho precede a ruína. E a Bíblia diz que Deus abomina o orgulhoso. Abomina é a pior condição, né, em relação a Deus. Deus abomina o orgulhoso. Então, Lúcifer, sendo perfeito, achou que tinha o direito de ser Deus. Ele extrapolou os limites que haviam sido estabelecidos. Isso é comum hoje? Muito comum. Nós normalmente achamos que somos melhores do que somos. Sim. Nós achamos que não podemos... somos tratados como deveria. Que podemos mandar no nosso nariz, que a igreja tinha que ser como a gente quer, que todo mundo tinha que ser como a gente quer. Né? E isso vai atraindo mentira, violência, discórdia, todo tipo de problema. O orgulho tem essa natureza. O orgulho é o primeiro dos pecados. Né? Como ele surgiu, não sabemos explicar, como eu já disse, mas agora ele existe. Então nós temos que ter medo dele, fugir dele, né? Como disse a Alice, ele tem um preço, né? Altíssimo, né? Pegando esse gancho da questão do orgulho, eu acho assim, a gente pode fazer uma análise que é justamente isso. Quando a gente pega a trajetória de Lúcifer no céu, quando começa essa questão do pecado, é exatamente isso que foi dito, como o orgulho ele vai se desdobrando em outros pecados. Né? O orgulho foi o primeiro pecado que rapidamente eu digo, claro, isso não foi do dia para a noite, mas ele vai se desdobrar em 3 pecados muito evidentes e muito comuns nos dias de hoje e também nos dias dos antediluvianos, que era o orgulho. Ele vai se desdobrando primeiro numa cobiça. Né? Lúcifer cobiça a posição de Jesus, ele quer ser como Deus por causa do orgulho. Sim. Quando ele não alcança aquilo que ele consegue, né? Porque ele não podia, ele era uma criatura, como eu e você somos criaturas, ele não podia estar no lugar de Deus. Ele se desdobra em mentiras, então Lúcifer começa a espalhar mentiras sobre Jesus no céu, ao ponto de o próprio Jesus e os anjos irem até Lúcifer. Ellen White deixa isso claríssimo em diversos livros, falar: olha, você não está vendo o que você está fazendo, você está acabando com o ambiente do céu. Você está transformando um ambiente de amor, de paz, de equilíbrio, em uma verdadeira desgraça. Mas Lúcifer não aceita a repreensão e isso vai culminar na violência. E quando a gente observa, e é claro, a violência é a guerra, né? A guerra literal. A gente sabe, a Bíblia deixa isso claríssimo, que houve uma guerra. A gente pega o livro de Apocalipse 12, por exemplo, não vamos ler aqui, mas existe uma guerra, desenhos, né? Eu acho assim, não sei, me desculpe se eu viajo nesse aspecto, mas eu acho que esses desenhos, esses filmes Avengers, que mostram seres poderosos, eu acho que deveria ser alguma coisa desse nível, sabe? Porque não eram seres humanos guerreando. Eram seres poderosos, com tecnologia muito acima. O que nós estamos fazendo aqui, muito provavelmente nós fomos ensinados, sem sabermos, estamos sendo ensinados, preparando material bélico para a guerra final. E olha, Paulo, algumas pessoas acham isso ridículo, mas não é. O diabo usa o cinema para adiantar a nossa mente, para nos acostumar com algumas coisas, com a tecnologia e para adiantar a nossa mente sobre algumas coisas. Então, essas batalhas de seres poderosos e coisas desse tipo, e normalmente em que o lado aparentemente mais fraco ganha, alimentam a nossa mente para uma batalha contra Deus. Sim. Né? Esse teatro cinematográfico das guerras interestelares, né? Star Wars, essas coisas, isso tudo é adiantando o expediente, né? E aí é justamente isso, é um mal que vai se alastrando, e é interessante, eu sempre tento fazer esse jogo, essa analogia. Se você pega os 10 mandamentos, que são, depois Jesus resume em 2 mandamentos muito simples, que é amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente isso.
Os 10 mandamentos são os mandamentos que Deus fala o seguinte: olha, você não pode ser orgulhoso. E se você analisa pecado por pecado, é exatamente uma briga contra o orgulho. Então, se você pega, por exemplo, o roubo, o furto, o que é isso? É você achar que uma outra pessoa tem algo que você merece seu, mais. Né? A cobiça é isso. O homicídio, o assassinato é isso. É você achar que uma pessoa, a vida dela, a sua vale mais que a dela, e assim por diante. Então você pega todos esses pecados, mesmo os menores, e um pecado hoje que é assim, a Bíblia fala abertamente, o chama de abominação, a fofoca, por exemplo. Quando você pega a fofoca, o que é a fofoca? É justamente você espalhar uma história ou modificar uma história no intuito de prejudicar alguém, usando ali a sua língua, usando os seus recursos, porque teoricamente você acha que aquela pessoa vale menos. Foi isso que aconteceu lá, né? A disseminação da descrença, da mentira. Porque agora, como que, já que ele era tão orgulhoso, ele queria estar num lugar que não era dele, como explicar isso para seres inteligentes? E para quem conhecia quem era Deus e sentia a paz que era estar na presença dele? Aí vem a mentira, né? E ela segue até hoje. Uma sequência de mentiras. O Espírito de Profecia fala de pelo menos 3 audiências fechadas com Lúcifer. Pelo menos 3 que ela relata. E na última das audiências, Jesus ficou sozinho com ele. E ele disse para Jesus que tinha se arrependido. Porque a coisa estava começando a ganhar uma dimensão que nem ele esperava, eu acho. E ele disse para Jesus assim: eu estou arrependido. E Jesus disse assim: eu não creio que você está arrependido. E ele ficou furioso. E ele começou a fazer acusações. E Jesus disse: você está vendo? Se você tivesse arrependido, não estava nesse ponto. Você não estava fazendo acusações. Você não estava reagindo com violência. Quer dizer, a questão da violência é central na Bíblia. Nós precisamos entender isso, até para explicar o que está acontecendo no Brasil hoje, até para explicar o que está acontecendo no mundo hoje. A questão da violência, ela é fundamental para entender, por exemplo, a sorte de Sodoma e Gomorra. A gente só fala de Sodoma e Gomorra como pessoas promíscuas, mas o que a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra não é isso. O que a Bíblia fala é que Sodoma e Gomorra tinham o quê? Fartura de pão e violência. Antes do dilúvio, violência. E hoje, nos dias finais, violência. Sim. Por quê? Porque o orgulho gera violência. Enquanto o humilde engole o sapo, o orgulho faz com que o orgulhoso queira vingar-se, matar, destruir, limpar, né, o mundo daqueles que são contrários a si mesmo. Vem até essa sequência que a gente vê muito, fake news. Exato. Não tem lado. Os lados usam fake news. Porque ninguém pode ceder. Você não pode aceitar o seu erro, né? O orgulho não permite isso. Então, quando nós estudamos a história de Lúcifer, que termina numa guerra no céu, vira uma guerra na terra, vai virar o Armagedon lá no final. Sim. Uma guerra de dimensões inimagináveis para nós, né? Orgulho sempre desemboca em violência. Violência sempre gera morte. Então, há uma relação direta entre pecado, que nasce do orgulho, violência, que nasce do pecado. Por isso que o verdadeiro cristão é pacificador. O Filho de Deus é pacificador. De todos seja conhecida a vossa moderação. Já pensou quando a gente para pensar, por exemplo, no nosso comportamento dentro da igreja? As igrejas hoje, não estou falando só da igreja central de Alfenas ou do Itaparica, as igrejas. Ou da igreja adventista. As igrejas, agremiações, associações. Essas igrejas estão pacificadas? Nós somos um em Cristo? Ou há grupelhos dentro da igreja,
panelinhas, pessoas que se acham melhores que as outras e querem tomar a condução da igreja em suas mãos quando ela pertence ao Espírito Santo. Ora, quem planta isso dentro das igrejas? Se não é o diabo, quem seria? Mas as pessoas não se dão conta. Por quê? Porque o orgulho tem uma característica fundamental. Ele nos torna cegos. Nós não nos reconhecemos orgulhosos, né? O orgulhoso, ele morre negando o seu orgulho. Sim. Então, nós precisamos do colírio do Espírito Santo para entender que a igreja não terminará a obra, não prosperará, enquanto esse orgulho não for vencido e enquanto nós não nos tornarmos um em Cristo. Porque senão nós estamos repetindo, como diz a lição de quinta, a disseminação na descrença do amor de Cristo. João deixa isso muito claro. Ao narrar lá em João, né, o Evangelho de João, quando João fala sobre a última ceia, só João fala sobre a última ceia, né? Então nós temos aí João 14, João 15, João 16, é o discurso de Cristo, né, na última ceia. E Jesus vai falar que ele foi odiado pelo mundo, por isso nós seríamos odiados e tudo mais, mas que nós deveríamos crer em Deus. Então, se você já leu o discurso da última ceia, você vai ver que a tônica do discurso da última ceia é o quê? A união da igreja. Sim. A união dos membros da igreja. Por quê? Porque Jesus vai dizer que as pessoas só vão crer em nós e na nossa pregação quando nós formos um, como ele é um com o Pai. Com o Pai. Então, Jesus está falando o tempo todo, olha, acabem com esse orgulho. Acabem com esse orgulho. Acabem com esse orgulho. Aprendam a se aceitar. Entre né? outras coisas, foi esse orgulho dos anjos também, porque quando Lúcifer falou, não, vocês são perfeitos, vocês precisam de uma lei para observar, para obedecer, eles começaram a crer nessa mentira. Né? E Jesus fala isso com propriedade porque ele estava lá, né? Quando aconteceu a primeira vez, a gente não sabe há quantos, sei lá, Sim. milhares, não sei quantos anos atrás, ele viu acontecer a primeira vez. E ele sabe, né, o poder destruidor que tem essa questão. Mas é isso, eu acho que o orgulho ele gera um sentimento de nós contra eles, que é justamente uma das ferramentas que mais se usa hoje, né? Sim. Nós contra eles. Então nós estamos certos, nós temos a verdade, nós isso, nós aquilo, e eles não. Que é justamente que motiva, né, essa briga que a gente vê hoje em todos os lugares. Sim. É assim... às vezes, infelizmente, dentro da igreja, é assim na política, é assim no trabalho, é assim até nos esportes, que era para ser uma coisa, que era para você esquecer um pouco e se divertir. O nós contra ele sempre gera essa discórdia, né? Bom, eu agradeço, porque o tempo passa e nós temos que obedecê-lo, né? Mas olha o que isso gerou. Na sexta-feira tem um comentário que a irmã Ellen White faz. Olha onde esse orgulho levou-os. Não havia esperança possível para a redenção daqueles, quem? Satanás e seus anjos, que testemunharam e desfrutaram da inexprimível glória do céu e viram a terrível, não no sentido de má, mas de grandiosa majestade de Deus. E na presença de toda essa glória, se rebelaram contra ele. Não houve novas e maravilhosas exibições do exaltado poder de Deus que pudesse impressioná-los tão profundamente quanto aquelas que eles já haviam experimentado. Portanto, conceder para eles um novo prazo, uma nova oportunidade, não teria efeito algum. Essa talvez é a grande diferença. Por que você acha que para nós há salvação e para eles não? Porque nós não tivemos ainda o privilégio de estar na presença de um Deus santo sem o peso do pecado e de experimentar o que é a paz dessa presença. Eles tiveram e ainda assim se rebelaram. Por isso, para eles a porta da graça já está fechada. Quando houveram os concílios, e eles decidiram pegar em armas, não é?
Bom, meu amigo, nós agradecemos a sua companhia, eu agradeço ao Celso Ferrarese, ao Lucas Ferrarese, e eu espero que você esteja aqui, porque nós três vamos estar no próximo estudo, dia 8 de outubro, esperamos que você esteja conosco, onde nós vamos prosseguir, então, estudando a Palavra de Deus. Eu vou convidá-los para me acompanhar, nós vamos ter uma pequena oração para encerrarmos esse momento. Pai amado, à luz dos teus ensinamentos, de tudo que aprendemos, Senhor, dá-nos um coração humilde e simples, que seja submisso à tua vontade e tenha prazer em te obedecer, para que o Senhor habite pelo Espírito Santo em nossa vida e nós possamos caminhar ao teu lado até o dia de recebermos a coroa da vitória. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.